Oi, queridos alunos, é um prazer estar novamente com vocês, estudando raciocínio lógico para o concurso do INSS. Esta é a aula número 11. Nesta aula vamos continuar resolvendo a prova do INSS de 2008, realizada pela Fundação CESP. Então, solução da prova do concurso para o técnico do Seguro Social, INSS 2008. Essa é a parte número 2. Continuação. Temos a primeira questão. A questão de hoje apresenta uma tabela. Então a CESP colocou essa tabela com o seguinte texto. A tabela abaixo mostra em porcentagens a distribuição relativa da população brasileira por grupos etários, de acordo com dados dos censos demográficos de 1940 a 2000. Na primeira coluna você tem aqui os censos de 1940 a 2000. Nas três colunas seguintes você tem os grupos etários. Aqui na primeira coluna, até 14 anos. Na segunda coluna, a porcentagem da população de 15 a 64 anos. E na última coluna, a porcentagem da população com 65 anos ou mais. Fonte: Censo Demográfico de 1940 a 2000, IBGE. Vamos à solução. Retornando para a solução da prova. Então, baseado nesse texto e nesse gráfico, podemos responder os próximos itens. Olha só. Com base nos dados acerca da evolução da população brasileira, apresentados na tabela acima, julgue os itens subsequentes. Item 6. Infere-se dos dados da tabela que, de 1940 a 1970, a população brasileira apresentava-se distribuída uniformemente em relação aos três grupos etários. Bem, de 1940 a 1970, a população brasileira apresentava-se distribuída uniformemente em relação aos três grupos etários. Certo ou errado? Vamos lá na tabelinha. De 1940 a 1970, observe, olha, a proporção dos três grupos etários não é uniforme. Olha só, 42, 54, 2,4, 41, 55. Olha, 42, 54, 3,1. Isso não tem nada de uniforme. Então, não podemos afirmar que de 1940 a 1970 a população apresentava-se distribuída uniformemente em relação aos três grupos. Completamente errado. Item 6. Errado. Então, temos aqui um item fácil de responder, o item errado. Bem, prosseguindo. O próximo item diz o seguinte, o envelhecimento da população, representado pela relação entre a proporção de idosos, 65 anos ou mais, e a proporção de crianças até 14 anos, esse é o índice que mede o envelhecimento da população, passou de 10,5% em 1980 para 18,2% em 2000. Essa relação indica que, em 2000, havia cerca de 18 idosos para cada 100 crianças. Certo ou errado? Bem, primeiro vamos ver esse índice que ele criou aqui, envelhecimento da população. Envelhecimento da população, vamos representar como EP. Esse índice é calculado da seguinte maneira. É representado pela relação entre a proporção de idosos, 65 anos ou mais, e a proporção de crianças até 14 anos. Esse é o índice chamado de envelhecimento da população.
Ele disse que esse índice passou de 10,5% em 1980 para 18,2% em 2000. Vamos verificar esses dados. Essa relação indica que em 2000 havia cerca de 18 idosos para cada 100 crianças. Vamos verificar isso, vamos lá? Bem, aqui temos a tabela e vamos agora analisar primeiro o ano de 1980. Então, vamos analisar o ano de 1980. No ano de 1980, qual foi o índice chamado de envelhecimento da população? Esse índice, como nós vimos, é a razão entre a proporção de idosos. Então, em 1980, a proporção de idosos seria 4%, sobre a proporção de crianças até 14 anos, 38,2%. Você observa que eu posso cortar o porcento com porcento, e aí eu divido 4, vamos dividir 4 por 38,2. Fazendo essa conta de dividir, eu chego a aproximadamente 0,105, que corresponde a 10,5%. Este é o valor do envelhecimento da população em 1980, que confere com o enunciado. 1980 passou de 10,5% em 1980 para 18,2% em 2000. Vamos ver então o envelhecimento em 2000. Vamos calcular agora no ano de 2000. Então você vem aqui e vou calcular aqui, ó, no ano de 2000. Qual foi o envelhecimento da população? Bem, o envelhecimento da população no ano de 2000 foi a proporção de idosos no ano de 2000, 5,8%. 5,8%. Sobre a proporção de crianças até 14 anos, 29,6%. Essa proporção, que é exatamente 5,8, dividido por 29,6. Efetuando essa conta, dividindo 5,8 por 29,6, nós vamos encontrar 0,196, que é aproximadamente 19,6% no ano, 6% no ano de 2000, 19,6% no ano de 2000. Opa, isso não bate com a nossa informação. Observe que no ano 2000 ele falou que era 18,2% no ano de 2000. Não, é 19,6%. Essa informação aqui está furada. Portanto, já temos aqui as informações erradas. Logo, já posso afirmar que o item está errado. O item está errado. Está erradão, já nas informações da questão. Já está errado, né? Porque dá 19,6% e não 18,2%. Observe que aqui essa informação estava errada lá. Portanto, errado seria a resposta da questão. Vamos ao próximo item. O item 8, que diz o seguinte, ó. Responda certo ou errado. A população com idade de 65 anos ou mais inclui a chamada população economicamente ativa, composta de pessoas que estão trabalhando e que, portanto, são os principais contribuintes da Previdência Social. Não, que é isso? Isso é absurdo, totalmente absurdo. A população com idade de 65 anos ou mais inclui a população economicamente ativa? Não.
essas pessoas já estão aposentadas. Não é a população economicamente ativa, né? Essa não é a população economicamente ativa. Não é composta por as pessoas que estão trabalhando. E não são os principais contribuintes. Não, eles já contribuíram. Portanto, o item 8 está completamente errado. Qualquer pessoa que leia o item 8 não tem dúvida, né? Errado, o item 8 completamente errado. E agora vamos para o item 9. Item 9 diz o seguinte: o gráfico a seguir ilustra corretamente as informações apresentadas na tabela. Então observe que esse gráfico ele diz que representa aquela tabela. Ele está certo ou está errado? Bem, observe que a legenda, a parte mais escura é até 14 anos, a parte que está aqui em cima. Depois a parte clara é de 15 a 64 anos, essa parte clara. E depois a parte cinza é a parte, essa mais abaixo aqui, cinza, abaixo com 65 anos ou mais. Será que esse gráfico ele representa aquela tabela? Não, repare que não. Basta olhar aqui, a parte com 65 anos, essa aqui. Olha aqui esses anos, de 1970 a 2000. Repara que está constante a proporção de idosos de 70 a 2000. E lá na tabela não é isso que diz, olha. De 70 a 2000, olha só, idosos 3,1%, 4%, 4,8%, 5,8%, foi crescendo, não ficou constante, cresceu. Portanto, aquele gráfico não representa essa tabela. Não representa. Logo, o item está errado. Você observe que o item está errado. Mais o item errado. Essa foi a segunda parte da prova do técnico do INSS. Se você gostou, clique em curtir, inscreva-se aqui no canal para assistir novas videoaulas de provas anteriores do INSS, questões, raciocínio lógico e matemática. Eu desejo a todos uma boa sorte, felicidades e até a próxima aula com mais um pedaço dessa prova. Obrigado e até lá.